As crianças. Aqui em cima. Todos aqui em cima. As crianças desse lado e os juniores desse lado. Não tem mais juniores? Faltou alguém? Tá todos aqui? Cadê o João? E esses dois aqui? Amém? Quem vai orar? Ou só porque eu fui de férias vocês não oram mais? Você vai orar, então ora. A passar amém amanhã. Tudo a gente tá aqui. Amém. Amém. E tudo que a gente tem que comprar para Jesus agradecer. Amém. Amém. Quem mais vai orar? Vem aqui então. Tá igual o pai, pode ter o microfone. Amém. Meus irmãos, sabe o que nós temos que incentivar? As crianças perder a vergonha. Você percebeu o que o menino falou aqui? Tudo que eu for comprar, abençoa, Senhor. É simples assim. Talvez você hoje foi no mercado e nem orou pelo que você comprou. Olha que interessante. Aí nós entramos para o culto e fala assim: Senhor, fala comigo. E Deus fala com você e nós não escutamos. Olha como o evangelho é simples. Amém? Estende as tuas mãos. Eu quero que os pais dessas crianças levantem. Os pais levantem e abençoe os seus filhos. Pode orar, irmãos. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, abençoa, Senhor, as nossas crianças, Jesus. Senhor, eu sei, Senhor, que o Senhor tem um grande propósito, Senhor. Senhor amado, nós repreendemos, Senhor, toda a forma maligna, Senhor. Sim, Jesus amado, Senhor. No teu nome, Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, pelas crianças. Em nome de Jesus. Amém. Sabe por que eu fiz isso? Talvez hoje você nem orou pelo seu filho. Orou? Responde para você mesmo. Amém? Amém? Eu vou pedir uma coisa para vocês. Pode orar na frente dos seus pais. Pode se sentar, amados. Eu queria desafiar vocês. Quando vocês sentarem aqui na frente, fica quieto. Vocês conseguem ou não? Vocês conseguem? Consegue, Nicolas? O Nicolas falou que consegue. Se o Nicolas conseguir, irmãos, vai ser uma benção. Aí, ó. Então, domingo, a hora que vocês sentar aí, nós vamos fazer. Agora, quem ficar quieto, a hora que acabar o culto, me procura que vai ganhar um presente. Combinado? Combinado? Então tem que falar amém. Então nós estamos combinados. Aquele que no domingo aos irmãos vai estar olhando. Aqueles que ficar quieto, no fim do culto me procurem. Eu creio que você vai ser um pastor. Amém? Crianças, juniores, suba sem correr. Mas antes eu queria orar pela Lívia. Hoje é aniversário da Lívia. Quem mais faz aniversário hoje? Você faz? Quem mais? Quem mais? Samuel. Não, Samuel. Quem mais? Ele? Os dois aqui. Vamos orar para ele, está igual o Ti. Vamos orar para os dois também. Estende as tuas mãos. Abençoe a vida dessas crianças, do Samuel, da Lívia, que continue crescendo na presença de Deus, que Deus abençoe cada dia mais e que o maior presente, que eles continuem na presença do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero apresentar, Senhor, a vida do Samuel, Senhor, que está aniversariando essa semana, a da Lívia, Senhor, que faz hoje, Senhor.
Senhor amado, eu quero te pedir, Senhor, abençoa a vida dessas crianças, Senhor, que elas possam, Senhor, continuar, Senhor, crescendo, Senhor, com sabedoria, com entendimento da Tua palavra, Senhor. Senhor amado, talvez, Senhor, elas não receberam o presente que elas gostariam, Senhor. Senhor, mas o Senhor pode dar um presente maior, Senhor, que é o entendimento, Senhor, da Tua palavra, que elas possam dar fruto, que essas crianças possam dar fruto e fruto com abundância na Tua obra, Senhor. No Teu nome, Jesus, eu quero te agradecer. Amém e amém. Aplauda o Senhor. Parabéns, Deus abençoe. Olha o Samuel aqui, Samuel. Já que você está correndo aí também, né, Samuel? Nossa, eu sou feio, mas não mordo. Deus abençoe. Amém? Glória a Deus. Abra a tua Bíblia comigo. Carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 16. Amém? Todos acharam? Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual é a esperança da sua vocação, quais são a riqueza da glória da herança dos santos. Amém? Vamos orar? Irmão, sabe por que eu falei isso das crianças que elas subiram? A hora que eu estava sentado ali, eu senti, irmãos, algo demoníaco, que vem perturbar. Eu não sei se vocês estão reparando, não que as crianças, nós sabemos que as crianças não param, nós sabemos, todo mundo sabe, mas nós temos que começar a repreender Satanás, irmãos, repreender Satanás. E a hora que eu estava orando ali, Deus me mostrou um demônio com forma de palhaço. Nós temos, irmãos, que começar a ensinar as nossas crianças que o culto, e começar a explicar para as nossas crianças que Satanás, irmãos, ele não brinca, ele usa gente grande, ele usa crianças para atrapalhar. Não que as crianças são endemoniadas, mas Satanás perturba, irmãos. Hoje é dia do corpo e do sangue de Cristo. Igreja, fique atenta. Comece a repreender as ações demoníacas dentro da igreja. Não leve a mal, não estou falando mal do teu filho, eu estou falando de uma visão espiritual. Sabe por quê, irmãos? Porque nós ficamos desatentos e o anjo passa e nós perdemos a bênção. Eu convido os irmãos a todo domingo, irmãos, a hora que você chegar aqui, comece a repreender essa ação maligna. Comece a repreender essa ação maligna. E nós vamos ver o resultado. Porque eu falei que eu vou dar um presente para elas ficar quietas, irmãos. Porque eu não vou ser insensato de falar isso para elas. Mas você pode ver que vai dar resultado. Você pode ver que vai dar resultado. Então comece a repreender essa ação maligna. Por quê, irmãos? Satanás, ele está trabalhando de uma forma geral nas igrejas, nesse sentido, tirando o foco do que é interessante, que é a palavra de Deus, um culto de adoração. Então comece a repreender, porque são dias difíceis e Satanás, ele está trabalhando de forma forte na igreja. Não estou falando no contexto da nossa igreja,
em igrejas em gerais. Amém? Glória a Deus. Eu queria hoje, irmãos, falar sobre identidade. Todo mundo tem um RG aqui, não tem? Se eu dar o meu RG para o Luiz, ele vai ver a foto do bonitão aqui e vai falar assim, é o Ronaldo. Concorda ou não? Aí vai estar lá o nome do meu pai, o nome da minha mãe. Aí se ele puxar, ele vai saber de onde que eu moro, o meu CPF, que eu tenho carta de motorista, que eu tenho uma empresa. Se você entrar no Google e pôr o meu número de RG lá, você vai saber tudo da minha vida. Ou não vai? A pesquisa que o Serasa faz quando você vai comprar uma coisa, ele digita o seu CPF, sai lá tudo o que você tem, o que você não tem, sai no Serasa. Se você é um bom pagador, se você não é. E se alguém chegar hoje aqui na igreja, nos dar uma identidade, sem foto e falar que é Jesus Cristo, você acredita? Você conhece o RG porque você vê a foto. Aí você vai, né? Você olha, vê a minha foto e você vai me conhecer. E se alguém entrar por essa porta, te der uma identidade sem foto, sem nome, sem número de CPF, falar, esse é Jesus Cristo, você acredita? Nós acreditamos? Sim ou não? Nós acreditamos? Não. É a mesma coisa eu te dar um papel em branco, só a cédula, e falar assim, ó, esse aqui é Jesus Cristo. Tá onde que eu encontro ele? Não tem endereço, não tem nada, não tem um número, não tem uma identificação. Então você vai falar assim, não, isso aqui é uma cédula em branco. E eu queria falar de duas identidades, a natural e a espiritual. O apóstolo Paulo está falando assim que ele não cessa, ele não para de orar pela igreja de Efésios, para que a igreja tenha um entendimento de quem é Jesus Cristo. É isso que o apóstolo fala assim, olha, eu não cesso, eu não paro de orar para que a igreja entenda quem é Jesus Cristo. E como nós chegamos a essa conclusão? E eu queria falar de duas identidades, a natural e a espiritual, no coletivo e no individual. O apóstolo Paulo, ele fala assim, olha, no 16, ele fala assim, olha, eu quero que Deus abra o vosso entendimento, a vossa sabedoria, e Ele se revele a você de uma tal forma que você conheça quem é Cristo. A pergunta é, nós conhecemos Cristo de verdade? Esse Cristo que nós pregamos, esse Cristo que nós dizemos que vivemos? Números 13, eu vou falar de um coletivo. Números 13, Moisés, ele vem, ele chama 12 espias. Os 12 espias viviam o mesmo contexto. Eles atravessaram o mar, eles comeram maná, eles comeram cordonizes, eles viram água sair da rocha, todas as mesmas coisas eles fizeram. Então, Moisés, instruído por Deus, fala assim, ó, chama 12 e manda espiar a terra. E o interessante é que esses 12 que é chamado, são 12 pessoas de posições que são líderes de tribo. Então são pessoas influentes, pessoas que tinham conhecimento de quem era o Deus que tirou do Egito. É interessante que eles estavam no mesmo contexto. Aí Moisés pega os 12 e fala assim, ó, vai, espia a terra e depois você retorna e me dá o relatório. Pois bem, no coletivo, uma visão natural, eles vão, eles olham a terra, vê que a terra manava leite e mel, vê que a terra era produtiva, vê que a terra era uma benção. Todos eles viram as mesmas coisas. Isso no coletivo. Todos eles viram as mesmas coisas, desfrutaram das mesmas coisas. Mas na hora de dar o relatório, eles vêm com o relatório. Então 10 tem uma visão natural. Fala assim, ó, realmente
A terra é muito boa, ela manda leite e mel, ela é produtiva, ela é do jeito que Deus nos prometeu. Porém, tem gigantes. Aí, tem gigantes. Aí, Moisés, não dá para nós conquistar essa terra, porque o povo de lá é muito forte. Aí tem dois, com outra visão, com uma visão espiritual. Fala assim, olha, não importa o que tem lá, Deus já nos deu, que foi Caleb e Josué. Eles ficam tão revoltados a ponto de rasgar suas vestes em protesto. Fala assim, não, vocês estão errados, Deus já nos deu. Entendeu o raciocínio? Na igreja não é diferente, irmãos. Não é diferente no coletivo. No coletivo funciona dessa forma. O Luiz está pregando, tem os adeptos do Luiz, que gosta e que não gosta. Tem os meus, tem os dos pastores, e assim que funciona. Não só aqui, em todos os lugares. Em todos os lugares é assim. Mas, irmãos, no coletivo, quando a visão é natural, essas coisas acontecem. Essas coisas acontecem. Aí fala assim, o irmão vai pregar hoje, eu não vou. Outro vai, eu não vou. Assim faz, eu não faço. Eu faria dessa forma. Aí é uma visão natural. Por quê? Estão no mesmo propósito, estão bebendo da mesma água, só que com visões diferentes. Uma visão natural. Aí o que acontece? Essa visão no coletivo vai matando tudo que você é fazendo individual. Porque se você não tem uma visão espiritual, o seu natural não vai funcionar. Não vai funcionar. Aí o apóstolo Paulo fala assim, olha, que Deus do nosso Senhor Jesus Cristo abra o nosso entendimento, que Ele nos revele aquilo que é para fazer. Então nós estamos falando num contexto coletivo. Então tem pessoas dentro da congregação que participavam do trabalho de Deus, e tem pessoas que não participavam, só murmuravam. Isso vem dos tempos de Moisés que tirou do Egito. Por quê? Porque estavam numa visão natural. Eles não conheciam o Deus forte que tirou com mão forte do Egito. E muitos estão na congregação no dia de hoje que não têm essa identidade de Cristo, não vive o cristianismo. Então como eu vou apresentar um RG sem foto, sem número, e vou mostrar para mim e falar assim, mas eu não conheço. Agora, se você tem uma visão espiritual, eu falei, eu sei quem ele é, porque eu tenho intimidade com ele. Isso é no coletivo. Então, hoje em dia, irmãos, por que muitas pessoas ficam pulando de igreja em igreja? Porque não tem o coletivo. Não tem o coletivo. Não tem o coletivo. Porque nada está bom. Por quê? Porque tem uma visão natural. Aqui, irmãos, Deus cura câncer, cura. Deus liberta? Liberta. Deus prospera? Prospera. Não é diferente de lá? Não é. É conforme quem recebe. Então nós estamos falando de um coletivo. Não é que o irmão prega mal, que o outro estudou, que o outro não estudou, não tem sabedoria. Não. O coletivo, irmãos, Deus usa cada um de uma forma. Deus usa cada um de uma forma. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim, eu não paro de orar, que Deus revele a cada um qual é a sua função dentro da igreja. Tem irmãos que nem aparecem, mas são irmãos fiéis que mantêm o missionário no campo. E ele tem o mesmo galardão daquele que ganha almas. Por quê? Porque se aquele está ganhando almas, é porque tem alguém mantendo ele. Não foi isso com a história da Assembleia de Deus? O irmão pregava e o outro trabalhava para sustentar o irmão. É assim que funciona. Então é um coletivo, irmãos. A obra de Deus só cresce no coletivo. No coletivo. Porque estão todo mundo na mesma visão. Nós vamos mudar de prédio? Mas lá o aluguel é 20 mil, aqui é 8. Não interessa, se Deus nos deu, nós vamos.
A nossa dificuldade, irmãos, é entender a nossa identidade dentro da igreja. Essa é a nossa dificuldade. Um exemplo claro. Seja sincero com você mesmo. Hoje é o dia da ceia. Quem sabia? Quem levantou cedo e falou assim: Senhor, hoje eu vou participar do corpo e do sangue do Senhor. Hoje eu vou fazer memória de tudo aquilo que o Senhor fez na cruz por mim. Então essas coisas, irmãos, nós não se atentamos e depois nós culpamos a congregação porque não prosperamos. Mas o problema não é da congregação, o problema está na falha individual nossa. Abra comigo o livro do profeta Jeremias, capítulo 17. Agora nós vamos falar da individual. Quando eu começo do ano, eu tomei várias decisões da minha vida através desse versículo. No coletivo, irmãos, uma coisa acontece. Quando o coletivo está na mesma visão, sempre vai ter aqueles que não estão na visão. Isso já vem e não vamos mudar isso. O que eu quero? Que nós precisamos entender que há uma vírgula aí, uma observação. No coletivo, nem todos precisam estar na mesma visão. Mas para ir para o céu, todos têm que estar na mesma visão. Porque o trabalho nessa terra, propósito da igreja, o que vai fazer, nem todos podem, não precisa aceitar. Mas para ir para o céu, irmãos, tem que estar todos na mesma visão. E a visão que erramos no coletivo é uma só. Não atentamos o que o Espírito diz à igreja. Nós entramos com tantos problemas, com tantas preocupações, que nós esquecemos do importante, escutar o que Deus tem para falar para nós. Acharam, irmãos? 17:5. Ó, se é por isso, ó, uma água, já tem uma água. Mas eu continuo. É uma bênção. Mas um dia eu vou ter uma carteira pastoral. Amém, irmãos, é a única coisa que eu não almejo. Acharam aí? Capítulo 17, versículo 5. Olha que palavra, irmãos. Aqui está falando de coisas falsas e coisas verdadeiras. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o coração do Senhor. É forte, né, irmãos? Eu, quando li esse versículo, eu pensava que eu não podia confiar em ninguém. Eu pensava que eu não podia confiar em ninguém. E a Bíblia não está dizendo isso. A Bíblia está dizendo aqui, se você ler o contexto aqui, tanto é que esses dias eu estava perguntando para o Du que eu estava lendo, se você leu Deus revela assim para Jeremias, porque o contexto vem vindo. Jeremias 3 vezes ora para Deus, e Deus fala assim: não vou responder a sua oração. Por quê? Porque o coração do povo de Judá estava tão duro que nem pedra diamante furava. Que é isso que no primeiro fala. E se você não sabe, hoje em dia, eu não sou torneiro, mas eu vejo que quando o aço é muito duro, eles usam diamante. Não é isso, Du? Para cortar. Então, olha, 4 mil anos, 5 mil anos atrás, Deus já sabia, porque o coração do povo estava tão duro que ele não conseguia nem com pedra, com ponteiros de diamante furar. Então ele não responde. Até que Jeremias, ele fala assim: Senhor, olha como Deus nos 16 fala assim: Senhor, olha que quando Moisés falou assim: olha, se o Senhor exterminar esse povo, mata eu, Samuel. Daí Deus fala assim para Jeremias, fala desse jeito, fala assim: ó, Jeremias, então eu vou revelar para você o que está acontecendo com esse povo. Então daí vem nesse contexto: maldito o homem que confia no homem. Aqui está dizendo que o homem confia nele mesmo. Ele se acha. Ele acha que ele faz tudo, que ele conhece tudo e pronto, acabou. Nós estamos falando de pessoas dentro da congregação com uma visão natural.
Então esse homem, ele confia nele mesmo. Aí ele é daqueles lá: nossa, mas se o pastor fizesse assim, dava certo. Nossa, se o irmão fizesse assim, dava certo. Sempre questiona tudo que os outros fazem. Por quê? Ele se acha, ele acha que ele é o cara. Então está falando assim, ó, maldito é esse que confia nele próprio. Por quê, irmãos? Porque ele acha que ele tem o poder de realizar todas as coisas. Não, se der para mim fazer, eu faço. E faz. Eu faço. Para quê? Não para honra e glória do Senhor, mas para ele próprio, para benefício próprio. Então ele está falando assim, ó, confia nele mesmo e ele se acha que ele tem o poder de fazer todas as coisas. Mas tem uma coisa que vai acontecendo com uma pessoa assim: o coração vai se apartando de Deus. E aí complica. A Bíblia fala assim: sem Ele nada podemos fazer, nada. Então o que acontece? Esse homem, ele vai se afastando de Deus. Aí vem aquela identidade natural. Ele recebe as mesmas coisas, ele recebe a mesma mensagem, ele recebe o mesmo maná, ele recebe as mesmas cordonizes, ele vê milagres, mas a visão dele é natural. Ele é como a tamargueira no deserto. Eu fui descobrir o que é isso, irmãos. Estava falando para o pastor, eu fui descobrir. Essa tamargueira é uma árvore típica do deserto, com raízes longas, folhas miúdas e perfumadas. Olha que interessante. É uma árvore no deserto que dá sim folhas, mas folhas miúdas e com raízes longas. O que eu entendo aqui, irmãos? São pessoas, irmãos, que estão longe, apartada de Deus. O que é uma pessoa longe de Deus? É uma pessoa que ela não tem iniciativa de ler a palavra, ela não ora, ela não busca, ela frequenta culto o dia que quer, ela não tem um compromisso igual hoje é ceia do Senhor, e talvez nem orou hoje em casa para participar da ceia do Senhor. Então ela está longe, mas ela está no mesmo contexto, ela está na mesma congregação. Então essa tamargueira é uma flor, é um arbusto, uma árvore no deserto, no meio do deserto, que tem raiz longa. Para quê? Ela tem as raízes longas para quê? Para atrás de água, para ela sobreviver no meio do deserto. O deserto, irmãos, o que significa o deserto? Pessoa solitária. Pessoas que estão longe e não têm, pelo o seu egoísmo, ela não confessa as suas necessidades a outra pessoa. Por quê? Porque ela está longe, ela tem vergonha de comunicar as suas necessidades para aqueles que podem ajudar. Por quê? Está fora do contexto da congregação. Porque se nós vemos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do 42, a igreja primitiva, elas eram uma só. Eles se compadeciam um dos outros, e o que tinha vendia para benefício da comunidade. Vamos ser sinceros, a congregação vive hoje isso? Então são pessoas com uma visão natural, que estão no deserto, estão sim no contexto, aceitaram Cristo como Salvador, mas ainda não viveu plena a salvação em Cristo. Não viveu. Aceitou sim, irmãos. Eu aceito Cristo como meu Salvador. Agora, se converteu mesmo? Ter uma vida digna de arrependimento? Porque é isso que Jesus veio fazer naquela cruz. Que nós nos se arrependêssemos dos nossos pecados e tivéssemos uma vida de santidade. Mandaram um vídeo hoje para mim, falaram assim que Satanás, ele não tem medo de língua estranha. Satanás, ele não tem medo de crente de oração. Satanás, ele não tem medo de pessoas que pregam a palavra. Satanás não tem medo de quem louva. Sabe do que Satanás tem medo? Uma palavra básica que todo cristão devia buscar. Satanás tem medo de pessoas que santificam. Porque sem a santificação não veremos a Deus. E é uma verdade, irmãos. Não adianta eu falar a língua estranha.
e não ter santidade e não vigiar. Não adianta eu orar se eu não vigio e não tenho santidade. Não adianta eu pregar se eu não vivo aquilo que eu prego. Não adianta louvar se eu estou louvando e não vivo o que louvo. Então, sem santidade não verá Deus. Então Satanás não tem medo disso. Aí continuando, deserto. Busca as águas de longe, está longe da presença, ausência da presença de Deus, não tem certeza de salvação, que é a maior vitória em Cristo, não tem autoridade para repreender a ação maligna na sua vida, não tem, por quê? Está longe, está bebendo água de longe. Eu já vi cenas, irmãos, de pessoas que vão expulsar demônio e não conseguem. Por que não conseguem? Aconteceu isso com o apóstolo Paulo, não foi? Eu não sei não o que está escrito. Foram expulsar, daí Satanás falou para si: Paulo eu conheço. Não é assim que funciona? Paulo eu conheço, ele eu conheço, mas eu não conheço não. Então é a ausência de Deus. Deserto, está fora, está longe, está aqui dentro, mas está longe. Continuando aqui. Não vê quando vem o bem, porque será como a tamargueira no deserto e não sentirá quando vier o bem. Olha que interessante. A pessoa está tão longe de Cristo que ela não vê, ela não consegue ver o que Deus tem feito na vida dela. Ela não consegue ver os livramentos que Deus tem feito. Aí o que acontece com uma pessoa dessa? Ela, irmãos, ela não tem visão, ela tem ausência de visão de Cristo. É interessante, irmãos, que o próprio Jesus fala assim: como pode um cego guiar outro cego? O que vai acontecer? Os dois vão para o buraco. Então uma pessoa, irmãos, que está longe, no deserto, ela não tem visão de Deus. Ela não vê quando vem o bem. Ela está fora dos planos de Cristo. Sem visão, irmãos, nós perdemos o senso da direção. Sem visão, não sabe para onde está indo. Está aqui, mas a cabeça está voando. Está pensando lá na segunda-feira, na terça, o que vai fazer, o que não vai fazer, o que deixou de fazer essa semana. É isso, irmãos. Perdeu a visão, não tem direção. Amanhã fala assim: nossa, o que eu farei amanhã? Então é uma pessoa que está fora, não tem visão de Deus. Irmãos, e esse negócio é tão sério. É tão sério que as pessoas, irmãos, eu vi um vídeo hoje, eu não vou falar de quem é, mas foi daquele que foi esfaqueado. Irmãos, eu estava vendo um vídeo que estão cobrando R$1.000 para ele passar a camisa com o sangue dele. Irmãos, quem vai atrás disso nunca foi crente, nunca foi cristão. Irmãos, se o sangue do homem está fazendo isso, imagine se ele crê no sangue de Cristo. Irmãos, nós temos que despertar, irmãos. E cobra R$1.000, o cidadão vai dar R$1.000 para ele passar a camisa ensanguentada dele, que ele tomou uma facada, para Deus mudar a vida dele nesse ano. Irmãos, misericórdia, irmãos. Põe o seu joelho, ora a Deus, se santifica, jejua, se consagra, que Deus vai falar com você. Hoje, irmãos, a igreja está sem identidade de quem é Cristo. O povo anda de galho em galho e não conhece quem é Cristo. Perde a visão do reino, perde a visão do que Cristo fez já na vida dele. Continuando aqui, irmãos, ele mora em lugares secos e deserto. Ele não vê quando vem o bem, ele não tem a visão e ele mora em lugar seco e deserto.
Irmãos, eu lembro da história de Sansão. Sansão, irmãos. Sansão, irmãos, ele tinha tudo para dar certo, não tinha? Para ser um grande juiz de Israel. Ele tinha, não tinha? Ele preferiu o quê? O natural. E ele preferiu o natural. Irmãos, quando a gente começa a morar em lugares seco e deserto, a ausência de unção. Sabe o que é unção, irmãos? Unção é você ter intimidade com Cristo. Você ir para frente do problema e resolver, porque Cristo está na tua frente. Não importa como, mas Ele vai resolver. Se não tem unção, nos tornamos secos, pálidos, sem vida. E sabe o que acontece, irmãos? Nós terminamos igual Sansão, escravo do inimigo. Escravo do inimigo. Sabe o que é ser escravo do inimigo? Que eu entendo por ser escravo. Tudo que faz não dá certo, não tem uma vida estável, não vai para frente, só reclama. Ele não consegue, irmãos, ser dizimista na casa de Deus, que isso é o principal. Ele não consegue porque ele não tem estabilidade, porque ele perdeu a unção, ele perdeu aquela convicção de Cristo é maioral na vida dele. E se ele não repreender o devorador, não tem como as bênçãos do Senhor alcançá-lo. Então ele perde a unção. Aí ele mora em lugares secos, inabitáveis. Ninguém, não tem como. Na terra salgada e inabitável. Sabe o que é isso? Falta de prosperidade. Prosperidade essa, irmãos, não é dinheiro. Não é dinheiro. Sabe o que é prosperidade? Prosperidade que eu entendo é ausência de necessidade. Deus te dá aquilo que você merece. Aquilo que você semeou, aquilo você vai colher. Deus não dá mais nada, irmãos. Não adianta. Se você não semeou, você não colhe. Não colhe. Aí é ausência de necessidade. O que é uma ausência? É paz em casa. Você vive tranquilo em casa. Você tem um lar abençoado. Você trabalha num lugar abençoado. Tudo que você faz com paz. Por quê? Porque você é próspero. Porque Jesus te prospera. Então prosperidade não é dinheiro, irmãos. É ausência de necessidade. Deus dá aos seus enquanto dorme. Você não tem aquele esforço de fazer. Não, Deus vai dar na hora certa, do jeito certo. Isso é uma visão natural, irmãos. Isso é uma visão natural. E muitos irmãos estão padecendo com essa visão natural. Prosperidade, irmãos, é ter uma identidade espiritual. Isso é prosperidade. Porque se você é próspero, é porque você tem uma identidade espiritual. Você está atento naquilo que Deus fala com você. Você faz o voto e cumpre. Eu vou abençoar, está aqui. Você faz o voto e cumpre. Não faz voto de tolo. Porque daí Deus fala assim, era melhor não ter votado do que fazer voto de tolo. Aí você começa a entender, quando você é próspero, fala assim, olha, o irmão está precisando, e eu sei que ele está precisando. Eu não tenho dinheiro, mas eu sei quem pode ajudá-lo. Sabe por quê? Porque ele já recebeu isso. Então ele sabe como compartilhar. E é assim que funciona. Aí ele continua, versículo 7. Se você tem uma visão espiritual, uma identidade espiritual, começa, ó, bendito o homem que confia e espera. Duas palavrinhas difíceis, hein? Confiar e esperar. Como você vai esperar se você não confia? E como você vai confiar se você não espera? É simples, irmãos. Como você vai confiar se você não espera? E como você vai esperar se você não confia?
Aí ele fala assim: feliz aquele que confia e espera. Aí continuando no 8: porque será como árvore plantada junto às águas. Olha que diferença daquele que está no deserto com raiz longa e vai buscar água. As folhas são miúdas, os frutos são pequenos. Mas olha quem confia, ele é plantado junto, ele está em constante água, as raízes dele estão dentro da água. E a água aqui, irmãos, simboliza Cristo, correntes de águas vivas. Olha que interessante, irmãos. Ele está plantado, ele está firme com Cristo. Ele não se abala. Estende suas raízes para o ribeiro. Eu entendo que ele sempre está em contato com Cristo em qualquer situação. Ele não está de longe, ele está de perto. Então é fácil esperar e é fácil confiar. Ele não está buscando água de longe, ele está dentro do rio. Ele está bebendo da água constantemente. Ele está em contato direto. Qualquer problema ele vai com Cristo. Ele não espera vir lá buscar água, ele já está dentro. Ele fala: Senhor, estou aqui e eu sei que o Senhor vai resolver. Não receia quando vem o calor. Ele não receia. Sabe por quê, irmãos? Porque Cristo é o seu refrigério. Ele não tem medo. Quando você tem uma identidade espiritual, ele não tem medo. Ele sabe que Cristo é com ele e nada vai derrubá-lo. Nada vai mudar a sua visão. Nada vai pará-lo. As folhas ficam verdes constantemente. Sabe o que é isso? Ele sempre está alegre com tudo que Cristo faz. Se choveu, ele está alegre. Se perdeu o emprego, ele está alegre. Se ele não tem dinheiro, ele está alegre. Se ele tem dinheiro, ele está alegre. Ele está contente em tudo, porque ele sabe que não é aqui que ele vai receber, é lá na glória. Então ele está contente e alegre em tudo que ele faz. As folhas sempre estão verdes, nunca murcha, constante, sempre alegre. No ano da sequidão, não se afadiga. Quem tem uma visão espiritual, irmãos, quem tem uma visão espiritual, pode secar, o calor vem. É interessante uma coisa: se um fogo pega na beira do rio, ele queima tudo que é para frente, ele queima a árvore, tudo. Você pode esperar, no tempo certo, ela volta a dar flor. Queima tudo, mas não queima a raiz. Porque no ano da sequidão ele não se fadiga, ele não se cansa, ele não se desgasta, porque Cristo é a sua provisão. Ele tem certeza que Cristo vai prover. Vem o calor, vem as tormentas, vem enchente, vem tudo. Ele está firme, porque ele sabe que Cristo é a sua provisão. E o mais importante, irmãos, eu já vou encerrar: ele não deixa de dar frutos. Ele passa pelo calor, ele passa por tudo, ele não deixa de dar fruto. Por que ele não deixa de dar fruto? Porque ele tem a identidade de Cristo. Ele sabe quem é Cristo. Ele faz conforme Cristo faz.
E o que Cristo faz, irmãos? Cristo, Ele abençoa. Não é isso que Cristo fazia no ministério dele? Ele abençoa, Ele perdoa, Ele se compadece, Ele leva as pessoas ao conhecimento da verdade. Sabe qual que é a minha oração, irmão? Sabe do que eu sinto falta? De pregações de 15 anos atrás aí, tipo Deus e amor. Aí você pode falar que é um escândalo. Assembleia bem rígida, que o pastor Malemar, ele lia a palavra e falou assim: olha, irmãos, duas coisas eu vou te dizer: ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Isso sabe o que gerava na igreja, irmãos? Temor, identidade de Cristo, porque daí as pessoas queriam saber quem era Cristo. Nós temos que parar, irmãos, de pregar um evangelho mamão com açúcar. Tudo que você acreditar no espiritual, no natural vai acontecer naturalmente. Se você é uma árvore plantada junto ao ribeiro, você vai dar fruto, você vai prosperar, você sempre vai estar alegre e você vai ter uma vida digna de arrependimento em Cristo Jesus. É simples assim, irmãos. Aí eu faço a pergunta: qual é a nossa visão hoje? Qual é a nossa identidade? Se eu mostrar uma cédula em branco e falar que é Jesus Cristo, você acredita? Seja sincero, você acredita? Agora, se eu falar que eu tenho uma cédula aqui e atrás tem uma chave de uma casa que é sua, eu tenho certeza que você vai pegar a cédula e vai acreditar. Sabe quem acredita em Cristo, irmãos? Aquele que não vê, mas sabe quem é. Aquele que nunca conheceu, mas sabe o caráter dele. Aquele que sente as pisaduras na cruz. Aquele que sente o irmão passando e ajuda. Esse sim conhece a Cristo. Nós dizemos que somos uma igreja missionária. E essa semana eu falei muito forte com o pastor isso. Eu falei assim: pastor, nós temos que mudar o nosso foco. Nós somos uma igreja missionária? Seja sincero. O que você tem pela uma obra missionária? Índia, Japão? Para quantas pessoas nós pregamos essa semana? E nós dizemos que somos uma igreja de obra missionária. O caráter de Cristo, irmãos, é levar as pessoas para o céu, falar a verdade. Falar a verdade: você está errado e se você não consertar, você vai para o inferno. Esse é o caráter de Cristo. Agora, se você ainda não tem essa identidade, e eu confesso para os irmãos que eu orei muito a Deus ontem. Falei: Senhor, eu não quero perder isso. Faça igual a oração que Jeremias fez aqui no 14. Olha a oração dele. Leia aí e faça. Sara-me, Senhor, e eu sararei. Salva-me, Senhor, e eu serei salvo. Essa oração, irmãos, é uma oração de dependência de Deus. É uma oração de dependência de Deus. A pergunta é: você está sendo dependente de Deus? Porque a pessoa que é dependente de Deus, ela não teme o calor, ela não teme o frio, ela não teme a chuva. Porque ela sabe que o fruto dela na hora certa vai vir. Então, se você não tem essa identidade, faça essa oração.
Eu queria que você fechasse os teus olhos. Eu queria chamar a Ju aqui para louvar um hino que eu pedi para ela. Porque, irmãos, nós vamos participar do corpo e do sangue. A Bíblia fala assim, olha, examina o homem a si mesmo, antes de tomar e comer. Porque muitos comem para a própria condenação, não decidindo o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, irmãos, é o que nós lemos aqui. Ele perdoa. Se você tem algo contra o seu irmão aqui, você tem esse momento, fecha os seus olhos, vá até o seu irmão e peça perdão a ele. Porque você não sabe o seu dia como é amanhã. Se você tem que perdoar alguém e não está aqui, ora a Deus. E amanhã a primeira coisa você ligue e peça perdão a esse irmão. Porque se você não fizer isso, eu não fizer isso, nós corremos um sério risco de Jesus voltar e a gente ficar. Porque realmente, se nós queremos uma visão, uma identidade de Cristo, o primeiro passo é nos consertar com Deus. E nós só consertamos com Deus a hora que nós começamos a aprender a perdoar. Aí você faz essa oração: Senhor, cura-me e eu serei curado. Senhor, salva-me e eu serei salvo. Feche os teus olhos.